Bem-vindos à mais nova série de vídeos do canal Heróis da Imaginação. Pensar símbolos. Essa nova série se concentra na teoria da psicologia arquetípica de James Hillman. Porém, a ideia aqui não é falar sobre o James Hillman e a fundação de sua psicologia, mas antes, apenas delinear que essa é uma psicologia muito importante e que vem como um desdobramento da psicologia analítica de Jung. O tema de hoje são personagens da alma. Mas como assim personagens da alma? Ao propor uma psique politeísta e múltipla de significados e sentidos, James Hillman nos traz a noção de que a alma é plural, de que ela possui inúmeras figuras. James Hillman imagina a psique como se fosse um teatro, onde vários personagens estão contracenando. Aonde está o palco desse teatro? Dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós existe como se fosse um palco onde vários personagens estão contracenando. É como se dentro de cada um de nós tivéssemos uma série de personagens diferentes, cada um com suas qualidades, cada um com a sua lógica, com o seu logos, com a sua razão de ser, o seu modo de ser, cada um representando também um aspecto emocional da nossa alma. Podemos pegar como exemplo aqui o desenho Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é uma boa analogia para pensarmos o palco da psique. Lá temos uma série de personagens, diversos personagens, cada um com a sua personalidade, ou seja, representando uma parte de nós mesmos, cada um com seu potencial, cada um com suas qualidades específicas. Como veremos, a psicologia arquetípica ela não considera que apenas a consciência ou a mente tem um logos, uma razão, mas que há uma multiplicidade de consciências possíveis e cada uma delas tem o seu próprio logos. Em Caverna do Dragão, por exemplo, cada um desses personagens vai representar uma figura da alma com um logos, uma razão diferente, cada um na sua própria razão, no seu próprio modo de ser. Em Caverna do Dragão, o arqueiro, por exemplo, é a coragem, que se envolve com o mundo externo, inclusive que enfrenta esse mundo. O líder, essa ideia de liderança está presente em diversos campos da vida humana. Não é apenas em Caverna do Dragão que encontraremos esse personagem. Por exemplo, numa empresa, encontraremos lá um líder. Porém, antes dos líderes aparecerem nas empresas, nas igrejas, na sociedade, os líderes eles aparecem antes dentro de nós, como um potencial, um personagem que todos nós possuímos e que podemos desenvolver ou revelar no tempo propício para isso, naquele contexto em que é adequado, naquele contexto em que esse potencial de encaminhar, de tomar decisões para um grupo, por exemplo, e não só para um grupo, mas principalmente, aquele momento em que precisamos tomar uma decisão sobre nós mesmos, sobre as diversas possibilidades que temos na vida, e quando precisamos dar um direcionamento, ou escolher uma dessas possibilidades apenas. Nesse momento, precisamos agir como se fôssemos líderes de nós mesmos. A imagem do arqueiro vai um pouco mais além, porque o arqueiro ele é líder também por possuir o arco e a flecha. A flecha, então, ela está sempre apontada para um objetivo, e ela precisa alcançar esse objetivo. É para isso que a liderança se move, se move para esse objetivo. Esse personagem existe dentro da nossa psique e em algum momento esse potencial ele vem à tona na nossa alma. Um outro exemplo em Caverna do Dragão é o Mestre dos Magos. O personagem do Mestre dos Magos, ele também existe dentro de cada um de nós. É como se fosse aquilo que Jung chama de Senex, que é o velho sábio. Então, em algum lugar dentro de nós, há sempre um velho sábio, a voz da inteligência, a voz da sabedoria, aquele que diz o
o que é a verdade, o que não é a verdade, né? Aquele que tem mais experiência. É como se dentro de cada um de nós houvesse um ancião, né? Uma voz de um ancião que, hora ou outra, é revelada, né? Vem à tona para nos direcionar para o melhor caminho, né? Para fazer a melhor escolha, a escolha mais sábia, né? Em momentos que precisamos de sabedoria, né? E menos ação. O personagem da ação é o Bob, o menino bárbaro que anda com a Uni, né? Que é companheiro da Uni, a unicórnio. O Bob é o personagem da ação, né? Quando precisamos de ação, né, nos remetemos a ele, né, ao bárbaro, né? A imagem do bárbaro, né, a imagem do atravessamento, do impulso, do ímpeto, do avanço, né? O bárbaro avança. E aí a gente tem mais uma imagem da nossa psique, hora ou outra precisaremos avançar, né, dar o próximo passo. No momento em que fazemos a escolha, né, precisamos avançar, né? Dentro do grupo da Caverna do Dragão, a função do Bob é manter o grupo agindo, né, em movimento, né? Ele toma atitudes às vezes até mesmo impulsivas, né? Momentos em que a Uni desaparece e ele desaparece atrás também, né? Assim como nós em alguns momentos da nossa vida agimos desesperadamente para não perder coisas preciosas, ou quando coisas preciosas começam a desaparecer da nossa vida e a gente de alguma maneira quer recuperar isso, a gente age exatamente como o Bob com o seu porrete, né? A gente bate em montanhas, né? Quer mover montanhas, quebrar montanhas, né? Atravessar essas montanhas para alcançar os nossos objetivos ou aquilo que de algum modo nós perdemos, né? E queremos recuperar de volta. Um outro personagem, né, da nossa psique que aparece em Caverna do Dragão é o Presto. Presto é um mago. Ele é um pouco introvertido, né? Ele às vezes faz uma magia errada ali, né? E isso não acontece com pouca frequência também. Se olharmos para a nossa psique, né, veremos que a nossa psique é criativa, que a nossa psique está constantemente criando, né, possibilidades, né, criando imagens, criando meios de ultrapassar as coisas, de lidar com as coisas, né? As próprias representações mentais e imagens que a gente cria do mundo, né, são como magias, né, são simbólicas, né? O modo como a gente representa o mundo, a visão que a gente tem do mundo, a nossa perspectiva sobre o mundo, ela é simbólica, né? Tal como a magia do Presto, né? Em algum momento, né, nós precisamos ter essa consciência. Em algum momento nós precisamos dessa magia do feiticeiro, né, para trazer sentido, significado, né, para aprofundar a nossa vida. Então, de certa maneira, no grupo, a função desse personagem da psique é trazer sentido, magia, significado, aprofundamento dentro de nós mesmos, as nossas crenças, né? É como se tivéssemos dentro de nós um feiticeiro, né, que está sempre tirando do chapéu sentidos, objetivos, significados, direcionamentos, modos de significar a nossa própria experiência, né? Quando paramos para refletir sobre a nossa experiência, mesmo que ela não seja uma experiência boa, mesmo que ela seja uma experiência ruim, uma experiência de morte, uma experiência de depressão, né, uma experiência triste, nesse momento nós tiramos o chapéu e começamos a tirar de dentro os elementos, né? Esses elementos significativos, simbólicos, né, que dão sentido para a vida. Um outro personagem da alma, né, que eu não posso deixar de mencionar, é o Eric, né, também de Caverna do Dragão, que é o paladino, né, que é o escudeiro, que é o defensor. Dentro de nós sempre há uma personalidade, né, que busca defender. E veja, quando eu estou dizendo personalidade, eu estou dizendo que há como se fosse dentro de nós um modo de ser, um potencial para ser, né, que hora ou outra aparece, né, como todos os outros que eu já mencionei. Esse em específico, o Eric, né, é aquela nossa tendência de defender os outros, né, de se colocar na frente. Isso, inclusive, é o que nos gera medo. O Eric é um exemplo disso. Ele é muito medroso, muito covarde, mas porque ele sabe, no fundo, que ele precisa defender. Sem ele ali, os outros não têm um escudo. Então ele precisa se colocar na frente, e é por isso que ele tem tanto medo, né? Porque é difícil se colocar na frente dos outros, né? No grupo, então, esse personagem, ele é a resistência, ele é aquilo que mantém a coisa coesa, né? Dentro de nós também temos um escudo, né? Também temos um escudo que mantém a nossa personalidade, né? A multiplicidade do nosso ser coeso, né, de certa forma. A Sheila, né, a personagem que tem a capa da invisibilidade, nos fala sobre esse lado da nossa psique que desaparece, né, esse lado da nossa psique que é oculto, né, que é invisível.
né, que não é visível aos olhos, ao menos, né? Esse lado da nossa psique que é o próprio feminino, né? Que não pode ser compreendido a partir de uma visão racional, né, de uma consciência solar, mas apenas a partir de uma apreensão da sutileza, né, da invisibilidade, uma consciência mais sutil, né, e não tão assim racional, impositiva. A Sheila representa esse aspecto da nossa personalidade tão profundo e tão verdadeiro que ninguém conhece, né, que ninguém pode ver, né, que é invisível aos olhos dos outros. É necessário ter uma certa intimidade, uma confidência com esse feminino para que ele se mostre, né? Para que a gente mostre esse lado de nós mesmos que está oculto aos outros. E, né, o Vingador também é um personagem da psique, né? Também é um personagem nesse palco da nossa própria alma, né? Da nossa própria personalidade, né? O Vingador é a nossa sombra, né? Apesar de que todos esses personagens, de alguma maneira, eles são sombreados e em alguns momentos a gente manifestar um ou outro, mas nunca todos ao mesmo tempo, né? O Vingador ele é a própria representação, né? A manifestação da própria sombra, né? Em si mesma, a imagem da sombra, né? Tem o elemento do chifre, as asas de morcego, né? São aspectos infernais, né? Inferiores. Há um personagem dentro de todos nós, né? Que representa a nossa inferioridade, a dimensão da nossa imperfeição, a nossa vulnerabilidade, né? Aquela dimensão de nós mesmos que é frágil demais. Esses sentimentos também existem, né? Os sentimentos de vingança, são sentimentos que também fazem parte da personalidade humana, né, e que são personificados pela imagem do Vingador, mas que também é um personagem, né, uma face, digamos assim, ou uma figura da alma, né, de todos nós. As figuras, esses personagens da alma, eles estão sempre contracenando. Em algum momento um aparece mais do que o outro. Algumas imagens aparecem com mais proeminência, com mais definição, com mais forma, e outras nem tanto, né? Desenvolvendo cada um desses personagens, né, a gente consegue de alguma maneira ter uma integridade psicológica, né? Dando espaço para cada um deles na nossa psique, a gente consegue ter uma visão mais ampla.